Oi gente, tudo bem? Muito prazer, eu sou Wesley Soares e essa é a videoaula que vai falar um pouco sobre a improvisação como forma de criação de espetáculos. Vou me apresentar, eu sou um dos fundadores da companhia Canta Circo e Teatro, na qual eu trabalho junto com meu parceiro, que é o João Rocha. A nossa companhia já vai fazer 10 anos em 2024 e é onde eu desenvolvo esse trabalho do improviso, da improvisação, para criar os nossos espetáculos, né? A companhia já tem no repertório 6 espetáculos e já estamos caminhando aí para o 7º, com algumas ideias, né? Então logo tem novidade por aí. E o que eu vou dividir com vocês aqui é basicamente o que a gente trabalha na companhia, é a forma como a gente cria, como a gente criou os nossos espetáculos até agora, sempre partindo do improviso. Então é um pouco da minha experiência, desde antes da companhia até, porque eu sempre trabalhei muito com improviso, mas na companhia foi onde a gente trabalhou com o improviso pensando na criação de um espetáculo propriamente dito. Eu tenho uma formação pelo Senac, eu fiz um curso técnico no Senac, técnico ator, turma 7 do Senac da Lapa, uma das primeiras turmas lá, e foi um trabalho muito bacana poder trabalhar, estudar ali com profissionais incríveis. E lá a gente desenvolveu um pouco de improviso, mas ainda foi muito pouco, foi uma base de jogos, algumas coisas assim, e eu fui desenvolvendo isso mais no decorrer da minha carreira, em companhias que eu trabalhei, em trabalhos que eu desenvolvi solo, às vezes em grupo, e é um pouco disso que eu vou dividir com vocês. Vou começar falando de cara do nosso primeiro espetáculo, que é o espetáculo Shakespearando, que foi praticamente o espetáculo que a gente fundou a companhia. O espetáculo Shakespearando, ele conta a história de Shakespeare, fala quem foi Shakespeare, quem foi a pessoa Shakespeare, né? Não somente o autor Shakespeare, mas o homem, o marido, o pai, o filho, né? A gente conta um pouquinho da história dele e conta algumas obras de Shakespeare também. E para a gente chegar nesse espetáculo Shakespearando, a gente fez um trabalho de mesa, de sentar, estudar quem foi ele, quais obras ele escreveu, o que ele viveu na época dele, né? Tudo isso até a gente chegar no espetáculo. Vou começar com ele porque é o nosso primeiro espetáculo, mas a gente tem alguns registros que eu vou deixar aí para vocês daqui a pouquinho e vocês vão entender um pouco como que funciona o improviso e depois a obra finalizada. Então a primeira coisa que eu quero dividir com vocês é: façam registros. Porque vocês vão entender depois. No vídeo, eu vou mostrar o vídeo para vocês. O improviso, por definição, é ato de improvisar, né? De você fazer alguma coisa sem estar combinada, em palavras simples assim. Ou seja, a gente não tem um texto pronto, a gente não tem uma ação pronta, a gente tem um tema, tem uma ideia e em cima disso a gente improvisa. A gente tem vários jogos de improviso que ficaram muito famosos por conta dos Barbixas, né? E depois vários outros grupos que... Eu falo dos Barbixas que é o que me vem à memória, assim, que ficou bem popular nos jogos deles, né? Jogando no Quintal também trabalhava muito com cenas de improviso, que era um grupo de palhaços, né? Que trabalhava com cenas improvisadas, com objetos. Só que isso geralmente ficava, a gente via mais como entretenimento ali no campo da brincadeira, aquele momento específico, e na companhia a gente trabalha isso de forma para levantar um espetáculo mesmo, né? Então várias cenas que são improvisadas a gente acaba levando ela para o espetáculo. E o improviso basicamente é isso, você ter uma ideia, ter um tema para desenvolver e ir para a cena sem pensar antes no que você vai fazer. Totalmente de improviso ali, totalmente sem combinar, jogando com o que vier na hora. Pode sair muita coisa boa, pode sair muita coisa ruim, mas sai, isso que é legal. E a primeira dica que eu dou para você é quando você estiver improvisando qualquer coisa, seja para fazer uma cena, seja pensando na cena, né, que a gente vai pensar na criação do espetáculo, tenha registro disso. Então é importante, hoje é muito fácil a gente gravar tudo que a gente faz, então põe o celular lá no tripé, deixa gravando, e depois salva isso e depois a gente vai pesquisar, vai buscar nesse material e ver o que ficou bom, o que não ficou, e a partir daí a gente vai construindo, né, um material mais consistente. Eu vou falar do Shakespearando porque a gente fez isso muito, a gente tem muito registro desde o comecinho das cenas, assim, e é muito legal ver depois, porque a gente entende que ver como estava cru, como a gente teve ideias boas, como teve ideias que foram horríveis,
mas que vieram para o jogo, vieram para a cena e a gente aproveitou, né? O que eu gosto do improviso é isso, que não tem certo e errado. Tem o que funciona e o que não funciona. O que não funcionar, deixa de lado, o que funcionar você pega e aprimora, e aí a gente vai lapidando até chegar no resultado final que a gente quer. Então, o que eu quero colocar primeiro é, faça registro dessas coisas. Tudo que você for improvisar, não importa o que for, grava. Grava porque a gente esquece, a gente confia na memória e a memória não é tão boa assim, né? A gente esquece de detalhes e no registro a gente volta, no vídeo volta a ver com calma, a gente consegue detalhar o que foi feito, o que não foi. Então, primeira coisa é isso, registre isso. Registre. E depois disso, é importante você, depois do registro, tenta fazer igual. Não conseguiu ficar igual? Já vai sair alguma coisa diferente que vai ser interessante. Ou não ficou bom, volta lá, vê de novo. Não, vamos tentar fazer exatamente aqui, até você consolidar aquilo, deixar ele de uma forma mais precisa, mais já consolidada mesmo, e aí você separa aquilo e vai para uma próxima. Por que eu estou falando de separar? Porque no espetáculo Shakespeareano, que é o que eu vou ter como base aqui, a gente separou 4 histórias de Shakespeare para contar, porque Shakespeare tem 39 obras, né, o que a gente tem de registro, né. E então a gente selecionou algumas peças, Romeu e Julieta, Hamlet, o Mercador de Veneza, Henrique V e Otelo, são 5. Otelo acabou saindo, não está mais no espetáculo. Mas a gente pegou essas peças que a gente queria contar, cada um estudou, leu, viu o filme, e a gente foi improvisar isso na cena, no jogo, né? Então, cada um trouxe alguma coisa, um roteirinho lá, e improvisamos em cima disso. Então, pensando na criação do espetáculo, primeira coisa, registre tudo que você vai fazer, porque isso vai ser primordial para você, depois de tudo, consultar aquele registro e transcrever, ver o que ficou bom, o que ficou ruim, guardar e seguir, né? Depois já tem a ideia do que você quer fazer, já tem o registro, faça um roteiro básico. Por exemplo, vamos falar uma introdução. A gente quer fazer uma introdução para falar disso, disso e daquilo. Então, pense em tópicos para ficar mais prático, para você não improvisar assim à torta e à direita, que às vezes você acaba se perdendo, né, no improviso porque você não tem um roteiro específico, pensando aqui na criação de um espetáculo, né? Então é importante, registre tudo que você vai fazer. Depois dessa dica, pensa também em tópicos. Vamos pensar numa introdução, num começo, num desenrolar, num caminhar para finalização e finalização, né? Então, elenque alguns tópicos para você criar em cima disso, porque você não fica tão perdido, você já tem um norte para você poder trabalhar o seu improviso, trabalhar a sua cena, o que você quer contar, de maneira que não fique muito perdido. Porque às vezes acontece isso, se a gente está por exemplo, um jogo de improviso, ele não tem necessariamente um começo, meio e fim definido, a gente vai sentindo isso no meio da cena, né? No meio do jogo, às vezes o jogo passa do tempo e alguém vai lá e corta, né, quando tem aqueles jogos mais tradicionais. Mas quando você vai pensar no espetáculo, é importante você ter alguns tópicos para você não se perder e aí fica maçante, aí você perde um pouco do pique para fazer até. Se você já tem um objetivo, o que você quer? Vamos pensar na introdução, num prólogo. Fica mais fácil você trabalhar dessa maneira. No Shakespeare a gente trabalhou muito assim. A gente tinha uma ideia, por exemplo, Romeu e Julieta. Como que eu vou contar Romeu e Julieta, uma história tão conhecida que muita gente já conhece, como que a gente vai falar de Romeu e Julieta de uma outra maneira, né? Então isso foi legal porque a gente já tinha uma história, já tinha várias formas de serem contadas e a gente foi pensar em outras formas e aí foi através de improvisos, de sugestões, coisas que funcionaram, coisas que não, coisas que entraram no espetáculo, coisas que ficaram de lado, né? Então é isso, roteirize o que você vai fazer. Tenha um tema, né, do que você vai falar. Por exemplo, o Shakespeareano a gente já tinha a história, que era Shakespeare. A gente separou as peças, então já estava mais fácil. O nosso segundo espetáculo da companhia se chama Nos Bastidores da Lona. Então esse foi diferente porque é uma história que veio da nossa cabeça, então a gente não tinha necessariamente as peças para trabalhar como no Shakespeareano. Então o processo foi um pouco diferente, porque a gente tinha uma ideia, que era a ideia de 2 palhaços aquela história clássica, que o circo estava em falência, todos os artistas foram mandados embora e sobraram os palhaços para fazer o circo continuar.
Então, a partir disso, a gente tinha um mote que era palhaços que tinham que manter o circo como, a gente não sabia, mas a ideia era essa, o circo estava em falência e os palhaços não queriam deixar o circo morrer, porque era o ganha-pão deles, né? Então, vários outros artistas foram mandados embora e os palhaços tiveram que se virar para fazer o circo continuar. A partir disso, a gente pensou no que seria legal fazer. Por exemplo, no Bastidores da Lona a gente tem alguns números, né? A gente tem um número do box, a gente tem um número de música que é feito com sinos, a gente tem um número do Domador e o Leão, tem um número de dança, que é um balé. Então a gente tinha algumas coisas que a gente achava interessante colocar no espetáculo. Então, definido isso, como eu falei lá atrás, de tópicos, o que a gente quer? A gente quer ter um número de dança. Vamos dançar, vamos pensar no que é essa dança e vamos pra cena. Aí veio sugestão de música, eu acho que podia ser uma música assim, podia ser uma música assada. Então vamos experimentar com essa música? Vamos. Foi um improviso com aquela música. Registramos aquilo. Não ficou legal. Ou não, vamos experimentar uma outra música? Fizemos e registramos também. Até que a gente chegou num modelo final. Falou, essa música ficou mais interessante, mas aquela dança da outra música ficou mais legal, então vamos juntar os dois e ver o que dá. Né? E assim a gente chegou numa cena final. Isso foi com todas as cenas do Bastidores, né? Improvisamos várias cenas, então a gente, depois que improvisou, achou legal, descartou que não era legal, a gente registrou, transcreveu, vamos montar agora esse roteiro. Depois que a gente tinha todas as cenas, foi a hora de pegar e costurar isso para ficar uma coisa dramatúrgica com sentido, né? Porque se você pegar vários improvisos e só juntar, às vezes não, muitas vezes pode ser que não tenha uma linha, né? Um começo, meio e fim. Então, depois que a gente tem tudo do improviso que a gente quer bem definido, a gente vai amarrar isso e aí é dramatúrgico, trabalho de mesa, de sentar e pensar na dramaturgia mesmo, no começo, meio e fim, nessa linha dramatúrgica, para que o espetáculo fique agradável no final e faça sentido. O nosso terceiro espetáculo foi o Rei Mídias, que também a gente tinha uma ideia e que a ideia foi bem aleatória, de um rei que governa tudo pela internet. Esse espetáculo é bem interessante porque na pesquisa do espetáculo a gente acabou descobrindo um rei, eu não vou lembrar os dados aqui agora, posso até deixar depois algum link falando sobre isso. É um rei que realmente governava o reino dele pela internet. É um rei que mora na Alemanha e era mecânico, tinha uma oficina mecânica e tinha um povoado dele em algum país da África, que eu não vou me lembrar agora, mas é uma história que a gente pesquisou e realmente existe e a gente não sabia disso. Depois que a gente estava levantando o espetáculo que a gente descobriu isso, né? Mas o Rei Mídias também foi muito isso. A gente tinha uma ideia de um rei que vivia preso na sala de internet dele e um criado que queria fazer ele sair daquilo e viver o mundo real, né? Não viver só aqui na tela, só no computador. E isso foi bacana porque deu muito pano pra manga. A gente foi ver o que estava em alta na internet na época, fomos ver o que se falava sobre o consumo de internet, né? Para levantar esse material para o espetáculo, para não ficar uma coisa também caga-regra, né? Você não pode ficar na internet muito tempo, não tem como hoje ainda mais, né? Que a gente vive disso aqui, consumindo, o celular na mão o tempo todo. Então a gente teve esse trabalho de mesa para levantar o material e depois improvisar em cima disso. Então, já que eu falei desse trabalho de mesa, é super importante para a gente não ir para o improviso totalmente vazio, porque senão a gente pode ficar perdido, a gente pode se perder e é um caminho que fica muito maior. Então é importante você ter esse registro, que é eu vou sempre falar disso porque a gente já aconteceu de fazer cena e não registrar e perder. Então é primordial que quando você está criando alguma coisa, registra isso. Hoje é muito fácil a gente registrar, com o celular você faz a gravação. A gente fez muita gravação em áudio também na época. O Shakespeare foi montado em 2014, acho que foi isso. Então a gente tinha muita coisa de áudio, então ouvia, guardava. Hoje em vídeo está muito mais fácil, então grava em vídeo. Depois elenque, tenha um estudo de mesa. É importante você ter um estudo para saber do que você quer falar, para onde você quer ir, para você ter uma diretriz, para não sair também improvisando sem destino, né? Então é importante ter aonde você quer chegar, ter um objetivo
ter pelo menos elencado, eu quero falar disso, disso e disso. Então agora vamos improvisar esse tema, vamos improvisar uma coisa falando sobre isso. Que aí fica muito mais prático e muito mais preciso o que você vai fazer, né? Você direciona o seu trabalho, você direciona a sua improvisação. E assim a gente fez com o Rei Mídias também. Depois a gente tem um outro espetáculo que chama Os Malas, que é um espetáculo que não tem texto, é todo feito em gramelô. Que também, esse foi, até o espetáculo parece improviso assistindo, porque é um duelo de dois músicos palhaços que foram contratados para um mesmo show, e eles só se dão conta disso quando chegam no espaço, né? Porque um vai chegar para montar as coisas do outro já estão montadas, e ali surge um conflito, né, de música, uma guerra de música, guerra de pandeiro, de violão, alguns instrumentos, né? E esse foi bem... O improviso foi surgindo... muita coisa que aconteceu no improviso porque o espetáculo ele é bem dinâmico, é bem musical, e ele não tem texto, palavra, né? Então ele foi criado de uma maneira diferente, porque ele já foi criado sem o texto, mas tem uma linha dramatúrgica também, né? Tem registros em vídeo também, a gente sabia o que a gente queria falar. Esse foi diferente porque foram mais cenas coladas mesmo, né? A gente pode vir daqui para lá e juntar. Enfim, é o espetáculo mais diferente que a gente tem. E o último que a gente fez, último não, penúltimo, é o Quixote em Construção, que tem até aqui, ó, Cervantes, né? O Sancho e o Dom Quixote. E também foi bem parecido com o Shakespeareano, porque a gente já tinha um texto pronto, então a gente leu parte da obra, a gente não leu tudo, mas a gente leu parte, achou o que era mais interessante para falar de Cervantes, então a gente pegou algumas histórias que a gente achava que seriam interessantes de encenar, e a partir disso a gente foi para o improviso. É isso, eu sei que a história, por exemplo, dos moinhos, que é a cena clássica, né? Eu sei que a história é ele indo duelar com os moinhos achando que são gigantes. Tá, como que a gente faz isso sem ser o que já está escrito? Como que a gente faz isso de uma maneira diferente? Porque fazer igual, né, já tem. Então a gente foi improvisando. O que a gente pode usar de diferente? O que a gente pode experimentar? Então a gente foi para a cena. E uma coisa que eu acho importante pro improviso é o sim. Porque é o jogo do palhaço, né? Você dizer sim para as coisas, né? Não ter o não como resposta de cara. E se eu fizesse um negócio que eu pulasse, desse uma cambalhota? Vamos experimentar, proponha. Né? Então, uma dica que eu dou para quando você está improvisando é não tenha medo de experimentar. Porque quando você se joga, quando você perde o pudor de, vou fazer errado, vou fazer... Aí que as coisas fluem mesmo, né? Então, não tenha medo de fazer errado, jogue, porque pode ser a ideia mais idiota e de repente em cena ela fica a ideia mais incrível para você fazer e vira uma cena maravilhosa. Isso a gente tem várias experiências no decorrer dos espetáculos que a gente tem, né? A gente tem várias cenas que surgiram de coisas completamente idiotas, ou uma coisa que alguém falou e a gente improvisou em cima e ficou legal. Então, uma dica que eu quero deixar também é essa, não se cobre tanto, tipo, eu vou fazer errado, vou fazer certo. Não, faça. Não tem certo e errado. Tem o que funciona e o que não funciona. Isso eu acho que é muito legal. Então não tenha medo de fazer. Experimente, se joga, se permita, porque a partir daí você vai descobrir outras coisas que às vezes nem você faz ideia que seria capaz de fazer, de criar. Né? O Quixote em Construção ele tem cenas muito bonitas e vieram assim, a gente criou o espetáculo na garagem, durante a pandemia, na garagem do Marquinhos, que é o nosso cenotécnico, nosso cenógrafo, iluminador. Ele é do Palhaçada Atelier, é um casal, o Marquinhos e a Karina, que são muito parceiros da companhia, são parceiros de vida nossos e estão com a gente desde o começo da companhia, tem um trabalho incrível. E a gente criou o espetáculo na sala, na garagem dele, né? E foi totalmente assim, o que a gente quer falar do Cervantes, o que a gente quer falar do Quixote, especificamente, né? Como que a gente quer falar isso? Definimos isso? Vamos pra cena, vamos improvisar, eu sei que ele gostava de ler, ficou louco e saiu como se fosse um cavaleiro de verdade. Tá, vamos improvisar isso. E aí foram várias cenas que não foram boas, cenas que foram boas, mas o se permitir. Permitir o erro também, porque a gente vai fazer coisa que não vai dar certo, que não vai ficar legal.
Mas a gente tem que estar disposto a isso, porque senão a gente não sai do caminho, não sai do lugar, né? E basicamente isso, o último espetáculo que a gente fez foi o Fabuloso Encontro dos Palhaços Benjamin e Piolim, que foi um espetáculo que foi contemplado também por um PROAC, o PROAC da Semana da Arte Moderna. E esse a gente teve um trabalho maior, né? Como a gente foi contemplado, a gente teve uma estrutura maior, porque todos os outros espetáculos a gente não teve. Os Malas e o Quixote foi pela Aldir Blanc, né? Mas foi uma ajuda, não foi uma verba assim consistente para poder levantar um espetáculo, né? E os outros 3 espetáculos foram criados sem verba nenhuma, então vamos lá e a gente, no tempo que a gente tem curto, vamos fazer. E o Fabuloso Encontro, a gente teve um tempo maior, a gente teve um subsídio, né, uma verba para fazer isso, então a gente conseguiu dividir muito bem o nosso trabalho, de trabalho de mesa, de improviso, de dramaturgia. Então a gente teve uma pessoa responsável por organizar o texto dramatúrgico, que foi a Sol, enquanto a gente estava em cena, improvisando, junto com o diretor, que esse foi o Ale Reut, que dirigiu. E em cena não estão só eu e o João, tá eu, o João e o Dudu Oliveira, que é da Cine Cassia, que fez parte desse trabalho também. E então foi um trabalho aí a 5 mãos, né, por assim dizer. E os outros, todos os espetáculos a gente já junto com o diretor, né? A gente, como eu falei, a gente sempre convida um diretor para trabalhar com a gente. Somos em 2, eu e o João, e a gente sempre convida uma terceira pessoa para fazer esse trabalho, porque são mais cabeças pensando, né? Então vem mais ideias, surgem outras possibilidades para a gente criar os nossos espetáculos. Então agora eu vou deixar com você para você ver um trechinho do Shakespeareando, como a gente estava improvisando ainda, ensaiando, e logo na sequência eu vou colocar a cena como é hoje, como a gente faz o espetáculo, para você entender a diferença e como é possível a gente improvisar uma cena, improvisando ela até a gente chegar onde a gente quer e chegar num resultado final, que é o que você vai ver aí no Shakespeareando, tá bom? E aí depois eu falo mais um pouquinho aqui pra você. Nossa, como pode jogar um negócio desse no lixo? Olha, esse livro deve estar cheio de histórias legais. De dragões, fantasmas, sei lá, príncipes, princesas e princesos. Vamos ver, vamos lá. Tá caindo esse daqui, deixa pra lá. Olha lá. William Shakespeare. Não, William Shakespeare. É isso mesmo. William Shakespeare. Oh, não. William Jack Sparrow. Shakespeare. Ah, não. William Shakespeare. Isso. William Shakespeare. Olha. Ele foi considerado o maior autor do milênio. Um homem muito grande. Talvez. Talvez sim, talvez não. Ele também nasceu em 1564, no interior de Londres, em Stratford. Uma cidade linda. Ele foi o primeiro filho homem de John e Mary. E John e Mary tiveram 8 filhos. A casa era cheia, gente. Criança correndo pra cá, pra lá, desce, sobe. Ele se casou aos 18 anos de idade. Mas precisou da ajuda de seu pai para assinar no cartório, pois ele era menor. E casou com uma mulher de 26 anos. Casou, foi feliz e teve 3 filhos. Um casal de gêmeos e uma menina. Um casal de gêmeos e uma menina. Só que um desses do casal de gêmeos, o menino, morreu. Ele morreu de vinho branco. Como é que morre de vinho branco? Ele estava andando no vilarejo. Aí viu um cavalo preto. Ele viu e desviou. Aí viu o branco, ele não viu. Tô morto. Tô vivo. Brincadeira, levanta. Tô morto. Não foi assim, levanta. E depois disso ele ficou muito triste e decidiu se mudar pra Londres. Aí ele chegou para sua mulher e falou: amor, vou embora e vou comprar a maior casa de Stratford quando eu voltar. Fica aí, me espere. Ele fez William Jack Sparrow. Não, olha, William Shakespeare. Não. William Arnold Schwarzenegger. Ó comigo, ó. William Shakespeare. O William Shakespeare. Já ouvi falar nesse nome. Aqui diz que ele foi considerado o maior autor
inventor do milênio. Quem sabe, um homem muito grande. Diz que ele nasceu no interior da Inglaterra, em Stratford, em 1564. Nossa, nasceu muitos anos atrás. E foi o primeiro filho-homem de John e Mary. E John e Mary tiveram mais 8 filhos. A casa devia ser uma bagunça. Ei, menino! Vem pra cá. Ei, moleque! Bola amarela. Aqui diz também que ele se casou aos 18 anos de idade. E com uma mulher muito mais velha. E tiveram 3 filhos. Um menino e um casal de gêmeos. Eita! Mas o menino do casal de gêmeos morreu. Mas morreu de quê, Batatinha? Ele morreu de vinho branco. Como é que uma criança pode morrer de vinho branco? Ele estava andando lá no vilarejo. Aí viu o cavalo preto. Ele desviou. Aí viu o branco. Brincadeira, não morreu nada. É só piada puta. Morreu. A gente só não sabe do que morreu. Aqui morreu. E Shakespeare então ficou muito triste e decidiu se mudar de Stratford. Então William Shakespeare chegou para sua esposa e disse: amor, irei a Londres, ganharei muito dinheiro, voltarei e comprarei a maior casa de Stratford. E ele fez como prometido, juntou suas malas e foi para Londres. Viu só que bacana, que divertido que é? E é isso, o Shakespeare é o espetáculo que a gente mais rodou até agora, né? E ele é bem o resumo do... Na verdade, ele é o começo da companhia, então eu gosto muito de falar dele por conta disso. E espero que você tenha aproveitado. O que eu falei aqui foi um pouquinho do que eu faço na companhia, um pouquinho do meu trabalho. Não é uma tese, não é nada muito... Nossa, isso aqui... Não, é um pouco do trabalho que a gente desenvolve na companhia. É mais um dividir, de compartilhar de conhecimento, né? E acredito que muita gente que está assistindo vai ter coisa para somar, vai ter coisas para compartilhar. Fica à vontade para comentar aqui embaixo o que você achou, o que você tem de sugestão, de ideia, que vai ser uma troca muito bacana. Tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Compartilhe esse vídeo, divulgue com quem você achar interessante. E qualquer coisa pode entrar em contato comigo por aqui, pelo Instagram, Wesley Soares, que vai ser um prazer poder dividir mais um pouquinho com você. Vou deixar também aqui o @ da companhia, que é Cia Canta Circo e Teatro, e aí a gente pode trocar mais por lá, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.